Oi, gente, todo mundo bem? Bom e bonito? Absurdo? Então tá bom, tá? Viu? Vocês estão vendo que eu estou migrando do mineirês para o goianês mesmo, né? É mais absurdo que outra coisa, né? O pastor está ficando absurdo também, vocês viram só? Bom demais. Bom demais a gente louvar o Senhor, estar na presença do Senhor, né? Bom demais a gente cantar aquelas músicas lá que a gente se cumprimenta, não é bom não, gente? É bom, né? Né, Nara? Fala a verdade, vocês têm vontade de descer aqui para cumprimentar os irmãos também, tem? Ah, então, sabia? Próxima vez pode fazer, tá? Os que têm microfone sem fio até dá, né? Dá para fazer. Então, muito bom, gente, estamos juntos aqui. Nós vamos meditar na palavra de Deus. E estamos numa série de 1 João. E hoje nós vamos meditar, se Deus assim permitir, em 1 João capítulo 2, do 12 ao 17. Tá ok? Antes, você já abriu lá em 1 João? Então põe o dedo aí, guarda, vamos lá para o Salmo 1. Lá para o Salmo 1. Nós vamos ler os 2 primeiros versículos do Salmo 1. Depois a gente vai voltar lá em 1 João, tá ok? Todo mundo achou? Se não achou, tem aqui, eu sempre esqueço, né? Tem aqui no Data Show. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Gente, tudo isso aqui vai ser o que nós vamos encontrar lá em 1 João capítulo 2, de 12 a 17, amar o mundo, certo? Isso aqui é um belo exemplo sobre o que João vai falar sobre não ameis o mundo. Né? Tem a ver com nós não andarmos no conselho dos ímpios, não nos determos no caminho dos pecadores, nem nos assentarmos na roda dos escarnecedores. Antes, talvez na sua Bíblia, talvez aqui esteja pelo contrário. Em algumas Bíblias está o termo antes, que eu acho melhor para o nosso propósito. O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Gente, como ali está antes, deixa eu propor um exercício para a gente fazer. Nós vamos reler esses 2 primeiros versículos do Salmo 1, antes o versículo 2, depois o versículo 1. Tudo bem? Então ficaria assim, ó. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Me parece que quando nós antes buscamos o prazer aqui é o que João fala de amar. Não amem o mundo, mas amem a Deus, é a mensagem dele. Então, quando nós procuramos amar primeiro a Deus, não sobra espaço para amarmos o mundo. Amém, gente? Então, isso posto, essa é a nossa introdução para nós meditarmos em 1 João 2, de 12 a 17, e lá está escrito assim: filhinhos,
Escrevo a vocês, porque os seus pecados são perdoados, por causa do nome de Jesus. Pais, escrevo a vocês, porque conhecem aquele que já existe desde o princípio. Jovens, escrevo a vocês, porque vocês têm vencido o maligno. Filhinhos, escrevi a vocês, porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês, porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês, porque são fortes, e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês venceram o maligno. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém, gente? Glória a Deus pela sua palavra. Sabe de uma coisa, gente? Não é à toa que João, que escreveu essa carta, que é o mesmo que escreveu o Evangelho, não é à toa que ele é chamado o discípulo amado, ou o discípulo do amor, né? Porque ele fala sempre sobre o amor. O que é o amor? O que é amar a Deus? Como amar a Deus? Ele tem essa preocupação de nós entendermos isso, né? Ele fala o tempo todo, faz essa comparação. Quem ama está na luz, quem odeia está onde, gente? Nas trevas. Olha a comparação que ele faz, né? Então nós precisamos entender que João o tempo todo está preocupado em nos ensinar a amar, né? E essa é a pergunta que eu queria fazer para você nessa noite. Pode pôr o primeiro ali. Duas perguntas. A primeira: nós sabemos amar? E eu sempre estou ensinando vocês, né? Para nós podermos responder no plural, precisamos aprender a responder no singular. E a pergunta é: eu sei amar? Essa é a pergunta. Você sabe amar? Porque às vezes, meus irmãos, a gente não sabe. A gente até acha que sabe, mas não sabe amar, né? E essa é uma pergunta muito importante. E João vai responder da seguinte maneira, mostrando a nossa identidade. Ele vai mostrar que os desejos que procedem do mundo, que nos fazem não amar a Deus, e o resultado de amar a Deus ou amar o mundo. Isso vai ter um resultado, uma consequência na nossa vida, se nós amarmos a Deus ou amarmos o mundo. E eu quero já começar então falando dessa primeira questão, que é a nossa identidade espiritual. Não é interessante a gente conhecer a nossa identidade espiritual? E hoje eu quero que você saiba qual é a sua identidade espiritual. É muito importante para você, tá ok? Então, nós vamos ter aqui 3 identidades espirituais: a de filhinhos, jovens e pais, certo? Por um lado, filhinhos é um termo que João usa de forma carinhosa para toda a igreja, sejam novos convertidos, sejam cristãos em crescimento, ou sejam cristãos que realmente têm uma profunda experiência espiritual com Deus, ok? Então, por outro lado, João está apontando para novos convertidos que estão no início da caminhada cristã.
E é interessante, se você deixar sua Bíblia aberta um pouquinho agora, em 1 João, eu vou te mostrar uma questão muito importante aqui. Às vezes nós vamos ter uma impressão de que ele está falando, em alguns momentos, apenas para os irmãos que são recém-convertidos. Toda vez que ele fala de filhinhos, né? Então, os irmãos que já sabem a realidade do que está acontecendo aqui em João, então tenham paciência, nós vamos chegar lá, né? Não se costura o tecido numa agulhada só, né? Então, quando você lê ali o texto que o Manuel leu, quando ele estava fazendo a liturgia, o versículo 1 do capítulo 2, meus filhinhos. Às vezes a gente tem a impressão que ele está falando apenas para aqueles que estão começando na caminhada cristã. E se é o teu caso, eu quero convidar você a prestar atenção toda vez que ele chama você de filhinho aqui na carta dele. Um outro exemplo é lá no capítulo 2, versículo de número 18. Filhinhos, esta é a última hora, né? E ele vai indo. No versículo de número 28 também. E agora, filhinhos. E assim vai. Eu quero que você que é um novo convertido, que está começando a andar com Jesus agora, preste atenção quando ele fala esses termos. Mas ele não é exclusivo para quem está começando agora. É para todos, porque João trata todos como filhinhos. Seja novo convertido, seja um jovem na fé, ou seja um pai na fé. Amém, gente? Serve para todos nós. Mas se eu fosse recém-convertido, eu prestaria bastante atenção quando ele fala assim, filhinhos, eu prestaria bastante atenção. É para todos, mas quem está começando agora, presta um pouquinho mais de atenção, né? E eu quero também mostrar para você uma outra realidade, que na verdade é um alerta, lá em Hebreus 5, de 11 a 12. Vamos fazer essa leitura? Hebreus 5, de 11 a 12, que está assim, né? A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir, ok? E aqui agora vai falar para um tipo de filhinhos que não é tão novo assim na fé. Alguns filhinhos que estão como se fossem novos na fé há 10, 15, 20 anos e não crescem na fé, pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ou seja, cristãos que estão há muito tempo na igreja e não crescem na fé. Então, irmãos, olha só. Quem tem filhos, ou você mesmo, um dia você foi filho, não foi? Você lembra que você já foi criança? Marcos, você lembra que você já foi criança? Você era dava muito trabalho? Não, né? Paulo, você lembra que você era criança, Paulo? Você não dava trabalho também, né? Você dava, né? Pois é. Wellington, você dava trabalho? Muito. Rapaz, você nem pestanejou, foi logo, meu Deus do céu. As meninas não, né? Eliane não dava trabalho, né, Eliane? Você dava trabalho? Meu Deus, gente, todo mundo já foi criança. E quem não é criança hoje, o que aconteceu? Cresceu. Simples assim. Um movimento supernatural da vida, né? E que deve ser um movimento supernatural da vida espiritual, da vida do cristão, certo? Quando uma criança não cresce, me ajudem os profissionais da saúde. Quando uma criança não cresce conforme o esperado,
Isso é uma coisa normal ou uma coisa que não é normal? Não é. Eu acho que muita gente que falou nem é profissional da saúde e não precisava ser para saber. Não é isso, gente? Então, alguma coisa está impedindo esse crescimento desses filhinhos, que eles não crescem, que não estão se tornando jovens. É isso que Deus está falando. Então nós temos que tomar cuidado para não chegarmos nesse ponto. Depois eu vou mostrar para vocês um gráfico aqui, porque é tão bom ser filhinho, porque é mais ou menos bom ser jovem, porque é tão difícil ser pai na fé ou mãe na fé. Eu vou mostrar para vocês certinho, vocês vão entender isso, né? O movimento de crescimento na Igreja de Cristo é fascinante, é diferente de tudo que você já viu, né? Tem uma explicação para isso. E aí muitos cristãos, eles acabam não crescendo na fé, não se tornando jovens que são cristãos em crescimento, não se tornam pais. O próprio autor aos Hebreus fala isso, né? E o que acontece? Não se desenvolvem espiritualmente. Precisa sempre do leitinho. Sabe aquele negócio? Sempre está perguntando as mesmas perguntas bíblicas, sempre vai na escola dominical. Ele prefere que sejam as mesmas lições, porque tem dificuldade com as lições que já ouviu, não guarda, não pratica, não obedece, aí ele não cresce, né? Então, quando João fala filhinhos, ele está falando para aqueles que estão começando a vida cristã. Amém, gente? Depois que você começa a vida cristã, você vai para a parte de jovens, que eu chamo assim, a ponte da juventude entre os filhinhos e os pais. São cristãos que, diferente dos filhinhos, eles já conseguem resistir a tentações, eles já conseguem dizer não ao pecado, eles já conseguem permanecer mais fiéis a Deus, né? Então, eles já começam a não precisar de muita ajuda para vencer essas etapas que são mais difíceis no primeiro momento da vida cristã. Ele, por sua conta própria, né, por assim dizer, ele já está dando passos muito firmes para se tornar um adulto espiritual, mas ainda não é, ainda não chegou lá. Está na travessia da ponte, a ponte da juventude, né? Mas já não é mais um filhinho, ele já passou essa fase, está em crescimento, e ele vai chegar a esse momento de se tornar um pai, uma mãe na fé. Amém, gente? Deu para entender? Então, e eles são firmes assim por causa das Escrituras. São cristãos que já tem um amor em ler, estudar, meditar, orar e obedecer a palavra de Deus. E isso vai aperfeiçoando cada vez mais. E temos a última fase da nossa identidade espiritual, podemos colocar lá, por favor, que é a fase de sermos pais, que são os crentes maduros, aqueles que têm uma profunda experiência espiritual com Deus. Eles são aptos a gerar e cuidar de novos discípulos, conforme Jesus nos falou lá em Mateus 28, né? E tem uma curiosidade aqui, gente, que para mim fez tão bem saber disso, né? É que provavelmente, quando João escreveu essa carta, João ele viu Jesus, certo, gente? Conviveu com Jesus, né? Um dos apóstolos, não é isso? E Paulo fala numa das suas cartas, eu acabei esquecendo de trazer aqui o texto, que de uma só vez 500 irmãos viram o Cristo ressurreto. E me parece que
muitos desses cristãos que ele chama de pais na fé poderiam ser testemunhas oculares de Jesus, porque se João estava vivo, provavelmente outros estavam vivos. Olha que lindo, gente que viu Jesus, gente que viveu nos dias de Jesus, que ouviu os ensinamentos do próprio Senhor Jesus, gente que testemunhou a morte e a ressurreição de Jesus. Eu não vou dizer para você que todos os pais, nesse momento, eles eram testemunhas oculares, mas provavelmente muitos existiam ainda, Mas pais também são os líderes cristãos que possuem um relacionamento íntimo, vivo, verdadeiro, contínuo com Jesus, Então, são considerados pais espiritualmente, enquanto identidade espiritual, não só os que viram Jesus, os que conviveram com Jesus, mas todos aqueles que andam com Jesus no seu dia a dia e têm um relacionamento realmente profundo e verdadeiro com Ele. Amém, gente? Até aqui, quem é você? Boa pergunta, Quem é você até aqui? Agora eu vou mostrar uma coisa. Vamos rever a fórmula, aquela fórmula parecida com matemática que a gente está vendo, Como que é a vida dos pais na fé? Lembrando que filhinhos e jovens devem aprender esta vida dos pais, Que traz comunhão com Deus e nos fazem andar como Jesus andou, tudo como João tem nos ensinado aqui, Então nós precisamos ter uma obediência elevada ao grau máximo do amor. Pelo menos 3 áreas. Aqui eu estou tentando abranger tudo que possa ser vida cristã. Se eu conseguir ou não, eu não sei, mas essa é a ideia. Então, vida de oração, vida de comunhão com os irmãos e a missão. São coisas que nós precisamos obedecer. Aqueles que são pais espirituais na igreja, o que acontece? Eles são os líderes da igreja. Atenção, líderes, Os líderes precisam ser exemplo na vida em oração, na comunhão com os irmãos, na missão. Precisam estar ok aqui. Os irmãos que não são líderes, mas que são cristãos em crescimento, ou que estão começando agora a jornada com Cristo, precisam aprender a ter essa vida de oração, vida de comunhão e a vida na missão, que é a missão de Cristo Jesus. Amém, gente? Jesus certa vez falou, deixa eu ver se eu lembro de cabeça aqui, lá em agora não vou lembrar, me veio o pensamento desse texto aqui agora, gente. Jesus ele falou o seguinte, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, tomai sobre vocês o meu jugo. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. O que vocês vão encontrar? Descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é leve e o meu fardo não é pesado, Aqui,
O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está dando aqui, gente, uma diretriz para a igreja, mostrando como que é bom a gente andar com Jesus. Então, olha só, uma coisa que eu tenho aprendido. Às vezes nós temos na igreja pessoas que têm um dom maravilhoso de oração. A pessoa ora e acontece. É ou não é, gente? E aí a gente pensa assim, erradamente: eu não tenho o dom de oração, eu não preciso orar. Não precisa orar, porque oração é uma obediência. Orar sem cessar. Mas o que acontece? Deus não vai cobrar de você um desempenho de oração. O que Deus quer de você é a obediência da oração. Você consegue entender a diferença? Porque talvez você não vai fazer muitos milagres, curas quando você ora, mas se você tiver uma vida de oração, você está obedecendo a Deus. Talvez você não passe manhãs inteiras assim orando. Você tem que trabalhar, né? Ninguém assim, o pastor já trabalha aqui, fica um pouco mais fácil, mas você talvez seja difícil. Talvez uma semana você consiga tirar uma manhã inteira para orar. Não faz mal, não precisa competir com quem faz mais. Deus não quer que você tenha um super desempenho, Ele quer que você seja obediente e ore. Amém, gente? É isso. Não é que seja a oração algo pesado para você, mas tem que ser uma obediência. Mesma coisa, comunhão. Então os irmãos que na hora aqui do cumprimento foi cumprimentar todos os irmãos, não foi? Tem gente que foi assim, banco em banco assim, que é mais fácil para ele. Tem gente que ficou no banco parado esperando os outros cumprimentar. Não é assim? As pessoas são diferentes. Então, não importa. Não fica no banco parado. Cumprimenta nem que seja quem está ali no teu banco, porque o importante é você obedecer. Se para você às vezes é difícil fazer como quem cumprimenta todo mundo, faz um pouquinho menos, mas faça. Assim, procure comunhão com todos. Deus não vai cobrar de você que você tenha o mesmo desempenho do irmão, que para ele é fácil isso. Se para você é difícil, obedeça, mas tenha comunhão. Amém, gente? Mesma coisa, missão. Não tem gente que tem o dom de evangelismo? Sim ou não? Sim. Aí a gente pensa assim: que bom que eu não tenho o dom de evangelismo, porque aí eu não preciso evangelizar mais ninguém. Está certo ou está errado isso, gente? Está errado. Eu preciso fazer discípulos. Jesus mandou. Isso é uma obediência. É uma obediência. Talvez você não vai ser um Billy Graham terceiro, né? Levar multidões para Jesus. Mas às vezes pode ser o teu filho, pode ser tua filha, pode ser alguém que você ama, pode ser até um desconhecido. Entrou um desconhecido de todos aqui uma hora, né? Não sei, mas você precisa obedecer. Deus não vai cobrar de você o mesmo tanto que o Billy Graham pode. Amém, gente? Porque o fardo de Jesus é leve. Ele só quer que a gente obedeça. Simples assim, né? Comunhão é a mesma coisa. Comunhão com os irmãos. Sem comunhão com os irmãos eu não consigo ter comunhão com Deus. Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus e não amo o irmão? É impossível, né? Mas tudo de acordo com aquilo que Jesus falou. Amém, meus irmãos? Olha só o próximo gráfico aqui, como que é na igreja. Agora você vai entender aquilo que eu queria te falar. Olha só. Como que é a pirâmide do mundo? E as do Egito também, né? Como que é a pirâmide do mundo e do Egito? A base fica embaixo e o vértice fica em cima, não é? Aí a gente tem aquele negócio que todos nós passamos, que é a busca por ascensão social, certo? Porque quem está lá no topo da pirâmide do mundo, são os bambambam do mundo, manda em todo mundo, comanda como que o mundo
funcionam, a gente nem fica sabendo o que eles falam, o que eles pensam, o que eles... Quando vê, já está acontecendo tudo. E nós queremos ascender, não ficar tanto assim na base da pirâmide, porque quanto mais a gente ascender, a impressão que a gente tem é que a gente vai ficar melhor. Não é assim que funciona no mundo, gente? É ou não é? Sim ou não? No reino de Deus e na igreja, essa pirâmide é invertida. É uma pirâmide de cabeça para baixo. Cadê os filhinhos, gente? Está vendo lá cheio de filhinho? Nossa igreja tem que ser uma igreja cheia de filhinho, né, gente? Filhinho de Deus, gente chegando, abraçando o evangelho, né? Os filhinhos ficam lá em cima. Por que isso, né? Não é uma boa pergunta? Eu já vou responder. Aí quando os filhinhos vão ficando jovens, vão começando a crescer, olha a ponte ali, ó, da juventude, estão vendo? Eles vão descendo. Na igreja de Cristo, no reino de Deus, a gente não cresce para baixo, a gente não cresce para cima, a gente cresce para baixo. Olha os jovens ali, ó, estão mais embaixo que os filhinhos. Eles não são pais, mas já ajudam bastante os pais. E onde os pais estão? Ali no vértice. Eu tinha colocado até uma figura de uma cruz e de uma rocha. Não sei se não apareceu ali, né? Mas a ideia é mostrar que aqui onde estão os pais é onde Jesus está. Porque Jesus, ele é o fundamento da igreja. O que é fundamento, gente? Fundação. Onde é que fica o fundamento? Onde é que fica a fundação? Por exemplo, pega esse prédio aqui. Bonito, né? Ó, ele é firme, ó. Você pode pular que ele não balança, né? As paredes, você pode bater assim nas paredes, estão firmes. Sabe por que está firme esse prédio? Você não vê, mas tem um fundamento, uma fundação. Aqui embaixo tem um buraco tão grande quanto a altura desse prédio. E está cheio de ferragens, de ferro, de estrutura, tudo quando você imaginar que dá esse reforço assim para que o prédio ele esteja firme. É assim que é a vida da igreja e é assim que é a vida cristã. Olha só. Então, Jesus é o fundamento da igreja. E essa igreja está na rocha que é Cristo. Eu pensei na rocha lá que Jesus conta da parábola, né? Aquele que estava firme na rocha, vieram os ventos, vieram a tempestade, mas a casa permaneceu firme, e essa casa é a igreja do Senhor Jesus. Pode voltar lá, por favor, antes das duas figuras. Esse. Então, gente, olha só, qual que é a estrutura do cristão? Vida em comunhão, comunhão com os irmãos e missão. Essa é a nossa estrutura espiritual. Quanto mais estruturado nessas obediências você estiver, mais firme você vai estar em Cristo. E aí mais você vai estar vivendo como um pai, uma mãe na igreja. Espiritual, idade espiritual. Amém, gente? Para finalizar, vamos falar do mundo um pouquinho? Olha só, os desejos que procedem do mundo. Então nós somos pais, somos jovens, somos filhinhos, estamos na igreja de Cristo, mas todos nós enfrentamos os desafios, os desejos, as tentações da vida, né? Esses desejos, cobiças, tentações da carne, que lá na Bíblia está como concupiscência da carne ou desejos da carne. Você precisa lembrar de Gálatas 5, de 17 a 26, onde Paulo fala ali as obras da carne versus o fruto do Espírito. Então o que é esses desejos da carne? Por exemplo, quando você tem briga, quando você tem ídolos na sua vida, pode ser até o jogador de futebol que você mais gosta, tipo assim o Neymar, né? Que todo mundo gosta aqui do Neymar, né, gente?
Se você gostar do Neymar mais que tudo, ele é um ídolo para você, isso é desejo da carne, né? E tantas outras coisas. Você vai lá em Gálatas, você vai encontrar tudo aquilo. Concupiscência dos olhos é uma cobiça visual, desejar para si o que o outro tem. Lá em Êxodo 20, 17, nós temos o 10º mandamento, que é não cobiçar. E o não cobiçar começa com a mulher do próximo, né? Não cobice a mulher do próximo. Não cobice, tem uma hora que fala assim, não cobice o boi do próximo. Então não quero ninguém cobiçando o meu boi, tá bom, gente? Não é boi que ele está falando, ele está falando de coisas que você tem, riquezas que você tem, patrimônios que você tem. Não fica cobiçando, porque você não tem e o outro tem, você quer para você, mas não é teu, é isso. E a soberba da vida, que é o orgulho, ostentação, vanglória, e às vezes, gente, essas coisas estão dentro aqui, no contexto de igreja, sendo uma luta para nós. Por exemplo, quando você acha que é um pai da igreja, mas sem ser, você tem aquela soberba, eu sou um pai da igreja, o pastor está falando, eu sou assim, né? Eu sou desse jeito, eu estou nesse naipe aqui, e às vezes não é verdade, mas tem uma soberba dentro de você que faz você pensar que é. Amém? Então temos que tomar cuidado, porque amar o mundo leva a pessoa a pecar, ofendendo a Deus por quebrar a sua lei. Podemos ir para o próximo. João finaliza essa parte mostrando os resultados que você deseja para a sua vida. Qual resultado você deseja? E aí ele coloca assim: o mundo passa, bem como seus desejos. Quem ama o mundo também passará. Passará é diferente, ou é semelhante lá no Salmo 1, quando a gente lê assim, né? O caminho do ímpio passará. O ímpio não vai continuar caminhando. O ímpio, ele vai passar, vai sumir. Mas aquele que teme ao Senhor, o Senhor conhece o seu caminho. Ou seja, quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ok? E eu quero finalizar colocando o seguinte para você: passos de quem ama a Deus. Então olha só, se a sua identidade espiritual hoje é filhinho na fé, dê um passo para tornar-se um jovem na fé. Se a sua identidade espiritual hoje é jovem na fé, dê passos para se tornar um pai na fé. E se você é um pai na fé, continue firme em Cristo. E que passos são esses? Vida de oração, vida de comunhão e vida na missão. Não tem mágica, é simplesmente obedecer. Essas são as armas espirituais para vencermos o mundo, armas da nossa obediência em Deus. Obedecer e amar a Deus é muito importante, não importa a sua idade espiritual. Meu irmão, minha irmã, qual é a sua idade espiritual hoje? Eu quero dizer para você o seguinte: se nós somos de Deus, nós devemos amar a Deus e não ao mundo. Porque às vezes nas coisas do mundo a gente vai crescendo, faz curso disso, curso daquilo, vê mais série, vê mais isso, mais aquilo. E nós precisamos aprender a crescer em Cristo Jesus. Se nós amamos a Deus, nós devemos realmente crescer nele, buscá-lo, né? Se nós somos de Deus, devemos amar a Deus e não o mundo. Você tem amado mais a Deus
ou ao mundo? Essa é a pergunta de hoje. Qual a sua idade espiritual? Eu quero convidar você a fechar os teus olhos, baixar a tua cabeça, e nós vamos meditar sobre isso. Vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor, porque a Bíblia, gente, ela nos ensina e ela vai nos mostrando coisas que nós devemos corrigir na nossa vida. Então fecha os teus olhos, baixa a tua cabeça. Você ama a Deus? Você pertence a Deus? Então ame a Deus. Peça para Deus: Senhor, eu quero amar o Senhor mais do que o mundo.